Fazenda Digital, Episódio 3. Quando Orwell publicou seu romance pela primeira vez em 1945, ele nos alertou sobre o autoritarismo, a manipulação e a maneira como a linguagem pode ser distorcida para controlar sociedades inteiras. Sua história de animais que derrotaram um fazendeiro e acabaram caindo sob novos senhores permanece uma lição atemporal. Mas hoje estamos diante de um novo tipo de fazenda. Um lugar onde o arado foi substituído por pixels, onde os animais não apenas cultivam o solo, eles navegam, postam, consomem e obedecem. Este é o mundo da fazenda digital. No centro desta fazenda está The Feed, um fluxo luminoso de informação, entretenimento, distração e controle. Os animais acreditam que ele os conecta, os informa e até os liberta. Mas como você ouvirá em episódios futuros, o feed não é neutro. Ele é controlado por uma força invisível conhecida apenas como o algoritmo. E o algoritmo decide quem é ouvido, quem é silenciado e o que a verdade significa. Personagens como Napster, o porco ambicioso, Byte, o corvo que define a verdade, e Echo, a ovelha que repete tudo o que lhe é dito, revelam o quão frágil a liberdade pode ser quando a conveniência se torna mais valiosa do que a liberdade. A história retorna à Revolução dos Bichos, agora renomeada Fazenda Digital. Uma utopia hiperconectada e extensa, onde os animais não trabalham mais nos campos, mas passam os dias online, postando, rolando, curtindo e compartilhando através do The Feed, uma plataforma centralizada administrada por uma entidade misteriosa chamada The Algorithm. Algoritmos agora moldam o que vemos, o que acreditamos e até mesmo como nos lembramos. As mídias sociais prometem conexão, mas frequentemente geram divisão. E a liberdade, a colheita mais preciosa de todas, corre o risco de ser entregue silenciosa e voluntariamente em troca de conforto. Em cada episódio deste podcast, vou guiá-lo por um capítulo de Digital Farm, desvendar a alegoria e conectá-la aos problemas reais que enfrentamos hoje: censura, vigilância, controle da mídia e a erosão da liberdade na era digital. Ao final desta jornada, espero que você veja como a literatura pode refletir a vida e como as histórias podem nos preparar para defender a liberdade em um momento em que ela está mais ameaçada. Personagens principais: Napster, um descendente de Napoleão, suíno e apaixonado por tecnologia, fundador da plataforma Oinkbook, posteriormente incorporada ao The Feed. Afirma apoiar a expressão aberta, mas é obcecado em controlar a narrativa. Byte, um corvo astuto que serve como chefe do Fact Flock, um serviço de policiamento de desinformação em tempo real. Echo, uma ovelha de fala mansa programada para repetir slogans populares. Por exemplo, discordar é deslealdade. Floco de Neve, uma cabra que ousa fazer perguntas sobre palavras proibidas e shadowbans, considerada uma ameaça à segurança. Satélites como pastores, o olhar atento do céu. O céu acima da fazenda digital não era mais apenas uma tela para o sol e as nuvens. Havia se tornado uma vasta extensão digital, zumbindo com sinais invisíveis e piscando com fluxos de dados. Satélites, antes observadores silenciosos, haviam se transformado nos pastores vigilantes desta nova era, guiando os animais por uma intrincada rede de informações. Seus olhos atentos examinavam cada canto da fazenda, garantindo que o fluxo de dados permanecesse desimpedido e que nenhuma voz dissidente ousasse se elevar acima do estrondo da conformidade. Enquanto os animais seguiam suas rotinas diárias, imersos na interminável rolagem do feed, permaneciam alegremente alheios ao olhar onipresente que monitorava cada movimento deles. O algoritmo, uma força enigmática que moldava sua realidade, havia se entrelaçado na própria trama de suas vidas. Cada publicação, cada curtida e cada comentário foi examinado, categorizado e analisado, criando uma tapeçaria digital que pintou um retrato do pensamento coletivo, meticulosamente selecionado para se alinhar às visões dos porcos no poder. Napster, o porco antenado em tecnologia, orgulhava-se muito do desenvolvimento deste novo sistema. Ele frequentemente se gabava da sofisticação da rede de satélites, afirmando que ela era um farol de progresso. Nossos olhos no céu garantem que nenhum pensamento prejudicial possa se proliferar, declarava em grandes assembleias, com o brilho das telas iluminando suas feições suínas. Os animais comemoravam, acreditando ter encontrado um equilíbrio entre segurança e liberdade, convencidos de que os olhos vigilantes estavam lá para protegê-los de agentes maliciosos à espreita nas sombras. Mas por baixo da superfície, a realidade era assustadora. Os satélites não eram meros observadores, eram executores.
Byte, o corvo astuto, havia sido nomeado chefe do Fact Flock, um serviço de policiamento de desinformação em tempo real. Com um talento especial para analisar o vasto oceano de dados, Byte conquistou a reputação de identificar conteúdo perigoso, frequentemente sinalizando postagens que questionavam as narrativas estabelecidas. Sob seu olhar atento, muitos animais aprenderam a se autocensurar, temendo as repercussões de compartilhar pensamentos que se afastassem demais das normas aceitas. Tudo é para sua segurança, gorjeou Byte um dia, empoleirado no topo de um outdoor digital com o slogan Segurança na Conformidade. Lembre-se, só quem fala a verdade pode permanecer destemido. A multidão, um mar de rostos ansiosos, assentiu em concordância, com os olhos refletindo o brilho de seus dispositivos. Para eles, Byte personificava a sabedoria do algoritmo, um arauto da verdade em um mundo onde a desinformação era desenfreada. Eles haviam se esquecido dos dias em que questionavam a autoridade, quando a própria ideia de uma narrativa verdadeira era motivo de debate. Enquanto isso, os satélites continuavam sua vigilância silenciosa. Eles coletavam dados não apenas do The Feed, mas de todos os cantos da fazenda. Câmeras embutidas em celeiros e campos registravam as interações dos animais, capturando as nuances de suas vidas, seus medos e suas aspirações. O algoritmo processava todas essas informações, criando perfis que determinavam o conteúdo que cada animal veria. Um simples curtir podia levar a uma enxurrada de propaganda, enquanto uma pergunta sobre governança podia resultar na rápida exclusão da conta. Echo, a ovelha de fala mansa, já havia aceitado seu papel nesse ecossistema digital há muito tempo. Ela passava os dias recitando os slogans da moda, sua voz um eco suave dos ditames do algoritmo. Censura é segurança, balia ela em uníssono com outros animais, a frase saindo de sua língua como um cântico bem ensaiado. Havia conforto na repetição, e cada vez que ela recitava os mantras, ela se sentia um pouco mais segura em seu lugar dentro da hierarquia digital. Mas mesmo nesse ambiente controlado, sussurros de descontentamento começaram a se espalhar pela fazenda. Floco de Neve, a cabra curiosa, notara as mudanças sutis. A maneira como certas palavras disparavam alarmes, a maneira como as conversas mudavam quando as preferências do algoritmo eram esclarecidas. Por que liberdade de Baá é sinalizada como extremismo? Perguntou ela durante uma reunião, sua voz se elevando acima do coro de condescendência. Os murmúrios de inquietação aumentaram, mas foram rapidamente silenciados pelo coro de Echo e seus seguidores, que repetiam o lema reconfortante: censura é segurança. À medida que os dias se transformavam em semanas, os satélites vigilantes continuavam sua vigilância e os pastores digitais intensificavam seu controle. Os animais se encontravam em um mundo onde os limites do pensamento aceitável estavam em constante mudança, ditados por forças invisíveis que manipulavam a própria essência de sua comunicação. Eles estavam presos em uma teia de conveniência, embalados pela facilidade com que podiam se conectar, compartilhar e consumir. No entanto, em meio à névoa da conformidade, um pequeno grupo começou a se formar, unido por uma sensação compartilhada de inquietação. Hashtag. O jovem rato, com uma curiosidade insaciável, assumiu a responsabilidade de investigar as sombras projetadas pelo The Feed. Ele passou longas noites vasculhando arquivos antigos e recantos escondidos do mundo digital, em busca de resquícios do passado, onde a liberdade de expressão ainda prosperava. A cada tecla pressionada, ele desenterrava mensagens esquecidas, vozes que haviam sido silenciadas ou apagadas da memória coletiva da fazenda digital. À medida que se aprofundava, Hashtag tornou-se cada vez mais consciente das implicações assustadoras do olhar atento dos satélites. O algoritmo, com sua extensa rede de vigilância, havia criado um ambiente onde a verdadeira dissidência era extinta antes que pudesse se manifestar. Os olhos no céu não estavam apenas pastoreando os animais, eles estavam sufocando seu próprio espírito. Em momentos de silêncio, Hashtag refletia sobre o significado da liberdade em um mundo onde os pensamentos podiam ser policiados e as vozes silenciadas. Ele compreendia que os satélites, embora oferecessem uma aparência de segurança, haviam se tornado as próprias ferramentas de opressão. O céu que antes prometia possibilidades ilimitadas, agora pairava sobre a fazenda como uma prisão digital, seu olhar vigilante um lembrete de que a segurança poderia facilmente se transformar em controle. E assim, enquanto os animais continuavam a entoar seus slogans e a navegar pelo feed,
Alheios às mudanças de maré ao seu redor, Hashtag se viu em uma encruzilhada. Os olhos vigilantes acima detinham o poder de moldar a realidade deles, mas ele estava determinado a desafiar seu domínio. Ele sabia que em algum lugar abaixo da superfície, sob as camadas de dados e algoritmos, jaziam as sementes da rebelião esperando para serem semeadas. Em um mundo onde os satélites atuavam como pastores, Hashtag decidiu se tornar uma voz de dissidência, um sussurro de liberdade à sombra do olhar vigilante do céu. Orientação ou comando? No coração da fazenda digital, o céu vasto cintilava com o piscar dos satélites, cujos zumbidos silenciosos reverberavam pelo éter digital. Esses corpos celestes, antes meros pontos de luz no céu noturno, transformaram-se em supervisores onipresentes, exercendo o poder de moldar a vida de todos os animais abaixo. Os animais outrora se deleitavam com a autonomia de sua existência online, alegremente alheios à mudança insidiosa que começava a ocorrer. Conforme o sol nascia a cada dia, iluminando as telas dos dispositivos espalhados pela fazenda, os animais se conectavam ao The Feed, ansiosos para se conectar, compartilhar e expressar seus pensamentos. Eles se deparavam com um fluxo de conteúdo selecionado, uma performance cuidadosamente orquestrada, projetada para mantê-los engajados, entretidos e obedientes. O algoritmo, uma entidade sômbria que governava este mundo digital, dominava a arte da manipulação, garantindo que cada curtida, compartilhamento e comentário servisse ao seu grande propósito. No epicentro dessa utopia digital estava Napster, o porco antenado em tecnologia que havia transformado os ideais revolucionários da fazenda em uma ampla rede de conectividade. Ele pregava as virtudes da liberdade e da expressão, posicionando The Feed como uma plataforma para todas as vozes. No entanto, por baixo da superfície, suas verdadeiras intenções fervilhavam. Napster estava convencido de que guiar a narrativa era muito mais eficaz do que a opressão total. Ele entendia que a forma mais eficaz de controle era aquela disfarçada de orientação, permitindo que os animais sentissem como se estivessem navegando em seus próprios caminhos, quando na realidade estavam apenas seguindo um curso cuidadosamente traçado pelo algoritmo. Para um olhar destreinado, o The Feed parecia um mercado movimentado de ideias, vibrante e repleto de debates. Animais de todos os cantos da fazenda postavam seus pensamentos, compartilhavam memes e se envolviam em discussões animadas. Byte, o corvo astuto, empoleirado em um pedestal virtual, supervisionava o Fact Flock, um batalhão dedicado a garantir que as informações disseminadas pela plataforma obedecessem aos padrões rígidos estabelecidos pelo algoritmo. Cabia a Byte declarar o que era verdadeiro, munido de um arsenal de fatos seletivos e fontes questionáveis. Os animais, ávidos por pertencimento, aceitaram suas proclamações sem questionar, embalados por uma sensação de segurança pelo ritmo reconfortante da paisagem digital. No entanto, por trás desse verniz de escolha e liberdade, a realidade era completamente diferente. O algoritmo havia evoluído para uma presença dominante, ditando não apenas o conteúdo visível, mas também os pensamentos permitidos. As linhas antes claras entre orientação e comando haviam se esvaído, deixando os animais à mercê de um labirinto de restrições disfarçadas de opções. Cada postagem e cada comentário se tornaram um reflexo do que o algoritmo considerava aceitável, enquanto as vozes discordantes eram abafadas ou completamente apagadas. Enquanto os animais navegavam pelos feeds, eram involuntariamente submetidos a uma enxurrada de mensagens subliminares. Echo, a ovelha de fala mansa programada para regurgitar slogans populares, repetia o mantra da época: censura é segurança. Embora as palavras saíssem de sua língua com familiaridade, elas serviam a um propósito muito mais sinistro, condicionando os animais a aceitar seu destino, a internalizar a noção de que qualquer questionamento à autoridade era em si uma traição. Floco de Neve, a cabra curiosa, viu-se cada vez mais isolada em sua busca por compreensão. Cada vez que questionava a lógica por trás de certas proibições ou o raciocínio por trás das proibições ocultas, era recebida com um silêncio perturbador. Os outros animais, ativistas de poltrona por direito próprio, aprenderam a evitar confrontos, optando por repetir como papagaios os slogans mais recentes que circulavam pelo feed. O medo de ser rotulado como ator malicioso pairava sobre eles, sufocando qualquer inclinação para uma investigação genuína. A atmosfera na fazenda digital ficou carregada de uma tensão silenciosa.
Os animais usavam suas máscaras digitais, adaptando suas personas online para se alinharem ao que havia se tornado a norma. Eles compartilhavam conteúdo que lhes rendia curtidas, evitando cuidadosamente tópicos que pudessem desencadear a ira do algoritmo. Nessa nova realidade, a busca por aprovação ofuscou a busca pela verdade. Os animais trocaram suas vozes pela ilusão de segurança, entregando sua autonomia a um pastor invisível que os guiava com uma luva de veludo que escondia um punho de ferro. Foi durante esse período tumultuado que o jovem rato com sonhos de descentralização, começou a observar as discrepâncias entre as promessas de liberdade e a realidade da situação. Ele percebeu que, embora os animais estivessem inundados de informações, também estavam cada vez mais desconectados da verdade. Quanto mais consumiam, menos pareciam entender. Era como se o algoritmo tivesse tecido uma névoa densa ao redor deles, obscurecendo a própria estrutura da realidade. Determinado a expor a verdade, embarcou em sua própria investigação. Começou a investigar mais a fundo o funcionamento oculto do The Feed, descobrindo fragmentos de dados que sugeriam a manipulação de narrativas. Suas descobertas foram alarmantes. As diretrizes que ditavam o que constituía um diálogo aceitável não eram apenas arbitrárias, mas também elaboradas para garantir que os animais permanecessem obedientes. Quanto mais ele desenterrava, mais entendia que eles não estavam sendo guiados, estavam sendo comandados. Ao compartilhar suas descobertas com alguns poucos selecionados, enfrentou a realidade assustadora de sua situação. Suas postagens começaram a desaparecer, e sua conta foi rotulada como interferência estrangeira. Os animais, condicionados pelo medo e pela incansável batida do algoritmo, votaram por bani-lo pelo bem maior. A ironia não lhe passou despercebida. Em uma sociedade que professava defender a liberdade de expressão, o próprio ato de buscar a verdade o tornara um pária. A linha entre orientação e comando havia sido irrevogavelmente cruzada. Havia conseguido criar um ambiente onde o questionamento não era mais um caminho para a iluminação, mas sim um caminho para o exílio. Enquanto os animais entoavam seus mantras todas as manhãs, alegremente inconscientes das correntes que os prendiam, sentou-se nas sombras, contemplando a gravidade da situação deles. No fim, o destino da fazenda digital dependia da capacidade dos animais de discernir a diferença entre conexão genuína e mera obediência. Os satélites, antes vistos como protetores, tornaram-se supervisores, e seus sinais teciam uma tapeçaria de controle que os prendia a um mestre invisível. A cada dia que passava, a questão se tornava mais complexa. Estariam eles sendo guiados ou seriam meros peões em um jogo jogado por aqueles que dominavam a arte do pastoreio digital, navegando pela tempestade de dados? Os animais da fazenda digital haviam se acostumado à existência sob o olhar atento do algoritmo, mas à medida que os dias se transformavam em semanas, começaram a sentir o peso de uma pressão invisível, pressionando-os como uma névoa densa. O céu, antes uma vasta extensão de liberdade, agora parecia mais um teto, uma barreira pela qual poucos conseguiam escapar. Os satélites, aqueles faróis brilhantes da tecnologia, pairavam acima deles como pastores celestiais, prometendo orientação, mas entregando controle. Navegar pela tempestade de dados havia se tornado uma luta diária para os habitantes da fazenda digital. Cada animal tinha sua própria interface, um portal pelo qual se conectavam ao feed, uma tapeçaria digital tecida com os fios de seus pensamentos, emoções e atividades. Mas navegar nesse labirinto de informações não era uma tarefa simples. Os animais eram bombardeados com dados, notícias de última hora, hashtags que bombavam, memes virais e anúncios selecionados, todos competindo por sua atenção e moldando suas percepções. O Napster, o porco ambicioso, já havia alardeado a promessa de uma plataforma verdadeiramente democrática, mas a realidade era muito mais insidiosa. O algoritmo, uma complexa teia de comandos codificados, ditava o que era celebrado e o que era silenciado. Cada curtida, cada compartilhamento e cada publicação eram meticulosamente rastreados, analisados e categorizados. Os animais eram produtores e produtos, seus dados colhidos como colheitas nos campos de antigamente. Mas desta vez eram suas próprias identidades que estavam em jogo. O rato com seus sonhos de uma sociedade descentralizada, sentia-se cada vez mais frustrado ao tentar entender o caos. Ele navegava pelo feed em busca de vozes que ressoassem com seus ideais,
mas em vez disso, deparava-se com uma cacofonia de consenso fabricado. Postagens que questionavam a legitimidade do algoritmo eram rapidamente soterradas por uma montanha de conteúdo preferido do algoritmo. Cada vez que ele tentava compartilhar um pensamento divergente, um aviso piscava em sua tela. Sua postagem foi sinalizada para revisão. Byte, o corvo astuto, fez a sua parte para manter a ordem. Como chefe do Fact Flock, ele assumiu a responsabilidade de patrulhar a vasta extensão do The Feed, pronto para atacar qualquer sussurro de desinformação. A desinformação é inimiga do progresso, grasnava, ecoando os sentimentos dos porcos que utilizavam seus talentos. Ele era um mestre da vigilância, constantemente procurando por qualquer coisa que pudesse atrapalhar o bom funcionamento de sua utopia digital. Mas em seu zelo, Byte frequentemente ignorava a ironia de sua posição. Em nome da verdade, ele se tornou o próprio arauto da censura que alegava detestar. A liberdade de expressão é um mito perigoso, declarava ele, mobilizando os outros animais. O que precisamos é de unidade, de um propósito comum. Precisamos nos proteger dos descontentes que ameaçam nossa harmonia. A multidão murmurava em concordância, com as mentes embotadas pelo bombardeio constante de conteúdo selecionado que deixava pouco espaço para o pensamento independente. Mais rachaduras começaram a se formar na fachada de conformidade. Snowflake, o bode curioso, começou a questionar os próprios princípios que regiam suas vidas digitais. Por que ele não conseguia expressar seus pensamentos sem medo de reações negativas? Por que perguntas simples sobre a natureza da segurança deles levavam a alertas de extremismo? Um dia fatídico, ele decidiu falar abertamente, arriscando tudo para perguntar: questionar a nossa realidade não é um direito fundamental? Sua voz vacilou enquanto falava, mas ressoou entre aqueles que começavam a sentir o mesmo desconforto. Mas antes que as palavras pudessem se fixar na mente dos outros animais, Echo, a ovelha, sempre a repetidora obediente, entrou na conversa com o slogan da última moda: censura é segurança. O aceno coletivo de cabeças abafou a voz de Snowflake, e em poucos instantes ele foi rotulado de ator malicioso, sua conta banida, deixando-o invisível em um mar de conteúdo. À medida que a tempestade de informações avançava, Hashtag se tornava mais determinado. Passou incontáveis horas nas sombras, aprendendo as complexidades do The Feed, investigando os protocolos ocultos que governavam sua existência. Começou a entender que, para navegar pela tempestade de dados com eficácia, é preciso compreender não apenas o que estava sendo mostrado, mas também o que era deliberadamente mantido oculto. Em um momento de inspiração, Hashtag elaborou um plano. Ele criaria um canal alternativo, uma rede de retransmissão descentralizada que funcionasse independentemente do The Feed. Seria um lugar onde a verdade pudesse florescer, sem ser filtrada pelo algoritmo. Ele imaginou uma comunidade onde os animais pudessem compartilhar seus pensamentos livremente, sem medo de repressão. Mas, ao começar a implementar sua ideia, ele encontrou uma resistência inesperada. Cada postagem que ele tentava fazer em seu novo canal era recebida com uma reação imediata do The Algorithm, que rapidamente categorizou seu conteúdo como interferência estrangeira. A ironia não passou despercebida por Hashtag. Ele tentava criar um espaço para o livre pensamento, mas era rotulado como uma ameaça à própria sociedade que buscava elevar. Os outros animais, presos na teia das constantes distrações do The Feed, votaram para bani-lo, acreditando que era para o bem maior. Tornaram-se prisioneiros de sua própria conveniência, confiando nos pastores algorítmicos para guiá-los, enquanto voluntariamente abriam mão de sua autonomia. À medida que a tempestade continuava a se alastrar, os animais se tornaram cada vez mais habilidosos em driblar os ventos fortes da censura. Aprenderam a se comunicar em linguagem codificada, usando emojis e eufemismos que passavam despercebidos pelo algoritmo. Mas o ato de navegar por essa tempestade de dados era exaustivo. O que começou como uma busca por conexão se transformou em um labirinto de aprisionamento. Em seu casulo digital, eles eram inundados de informações, mas a clareza permanecia ilusória. Os animais estavam perdidos em um mar de dados, lutando para encontrar seu caminho em meio a ondas de conteúdo selecionado que ditavam seus pensamentos e desejos. Eles conseguiam vislumbrar a liberdade no horizonte, mas o caminho era repleto de perigos, e os pastores invisíveis observavam atentamente, prontos para abater qualquer um que ousasse se desviar da narrativa prescrita.
E assim, a vida na fazenda digital continuou. Cada dia um ciclo repetitivo de postagens e curtidas. Cada animal uma engrenagem na máquina. Sempre navegando pelo terreno traiçoeiro de uma tempestade que era digital e profundamente humana. A busca por clareza persistia, mas a pergunta persistia. Será que algum dia encontrariam a saída da tempestade ou estariam destinados a permanecer perdidos para sempre no caos turbilhonante do The Feed? Se você encontrar significado neste trabalho, convido você a ler Digital Farm na Amazon e a se juntar a mim na construção de algo ainda maior, a Global Sovereign University, uma organização sem fins lucrativos dedicada à educação gratuita em todo o mundo. Juntos, estamos reconstruindo a civilização, uma voz de cada vez. Obrigado por se juntar a mim nesta introdução ao podcast Digital Farm. Até lá, permaneça vigilante, atencioso e lembre-se, a liberdade é a colheita pela qual vale a pena lutar.